Meus irmãos, boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Vamos mais um nosso estudo. Nossa leitura inicial do livro Pão Nosso, capítulo A Semente. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Está em Paulo. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo, transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhe garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Então, eu vou ler aqui uma letra de uma música que vai ser de prece, que eu fiquei em dúvida entre as duas, eu consegui ler as duas. É a música do Evaldo Júnior, chama Eu Te Agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios em abraços de amor. E eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo, instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. É isso que nós vamos falar hoje, né? Um pouco do que a gente, das sementes que a gente recebe, o que a gente está fazendo com elas. Estamos aí estudando o Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, baseado sempre no estudo de Uberaba, né, do Mudinho de Uberaba do Luiz. Nós estamos no capítulo 15, que é uma passagem conhecida como a cura da filha de uma mulher cananeia, que ela acontece dos versículos 21 ao 28. E esse é o encontro de Jesus com Jesus e os discípulos com um habitante da região mais norte da cidade de Tiro e Sidom, onde hoje é o Líbano e a Síria. E a gente está sempre lembrando, eu e a Luísa também, né, que tem duas linhas de reflexão sobre essa passagem. Uma que é o treinamento dos discípulos para que eles sejam depois apóstolos. E por que eles vão deixar um dia de ser discípulos? Porque a gente tem as figuras do evangelho que a gente já falou várias vezes, a multidão, os discípulos e os apóstolos. O discípulo é aquele aprendiz, aquele que está ali com Jesus ainda, em momento em que o mestre está por perto, que o professor ensina. O apóstolo é aquele que depois que Jesus, depois que ele for embora, ele vai continuar a tarefa, né, da divulgação do evangelho. É aquele que já está sozinho, nem sozinho, né? Jesus indicava que eles fossem de dois a dois. E a multidão ela aprende, mas ela não se compromete. O discípulo é aquele que já se comprometeu com a questão, com a proposta do evangelho. E aí, ele vai falar que tem um apostolado que acontece no momento em que Jesus deixa o corpo físico e assume a tutela desse movimento cristão, que é a palavra apostolém, que é o mensageiro, o arauto, aquele que fala em nome do rei. Quer dizer, eles vão representar. Então, a proposta realmente inicial de Jesus é passar primeiro o ensinamento para os discípulos, para que depois eles possam fazer mais discípulos deles e mais. E até hoje, né, Neusélia? Acho que nós somos ainda esses discípulos que está difícil de virar apóstolo.
a gente vai ficando nessa condição, no máximo de discípulo, e realmente apóstolos são poucos. E é interessante que eles percebem essa necessidade só após a morte do mestre, né? É, Então, às vezes o que que a gente está precisando morrer em nós para renascer, né? É um desafio aí que a gente tem que pensar nisso. e essa passagem O que justamente que é a um gente pode desafio, né? É um realmente. ensinamento importante para eles, porque eles estão ali num encontro de judeus, que eles são judeus, com uma estrangeira que é grega, ela não é judia, ela é idólatra. Então, nós estamos estudando sempre assim. Uma hora Jesus fala com os discípulos, perguntando para eles como se ele fosse, né, igual ele está sempre falando isso sobre a residência médica, onde vai ter vários beneficiados. Os discípulos vão aprender, mas a mulher também vai ser atendida, mas eles ficam naquela dúvida se vai atender ou não, e Jesus sabe que vai atender, é lógico, assim como o médico sabe o que vai ter que fazer, e ali existe o grande beneficiário que é a mulher e a criança, né? E o interessante é que a própria mulher, dentro da estrutura psíquica dela, ela já toma uma consciência, né? E ela mesma dá a resposta, né? Quando fala, ela, porém, disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que saem da mesa dos seus senhores. Então, a própria mulher já adquiriu essa consciência que o problema da filha ali era uma coisa muito grandiosa que dependia não da estrutura dela enquanto mãe e do mundo que ela estava inserida, né? Mas de uma força maior que seria Jesus. Ela se dispôs, ela conseguiu enxergar esse lado, né? E a E humildade buscar dela de se considerar um de, cachorrinho. de se considerar um cachorrinho, da sua pequenez perante a grandiosidade do mestre. É bonito isso, né? Ele fala que o alimento é o mesmo, só a condição de receber que é diferente. A refeição é servida à mesa para os humanos, que estão sentados à mesa, e o cachorrinho fica ali por perto, né? Fazendo aquela carinha de, de, de tristeza, né? De coitadinho. E aí ele vai receber as migalhas daquilo que está sendo servido. E é o que ela está falando, né? Dessa espiritualidade. E vai chegar para eles, mas que ela também tem esse direito. E vai tentar fazer com que os discípulos entendam isso. Então, que nós vamos, e aí, como ele, o versículo, então, né, você já leu o capítulo 15, versículo 27, onde que ela diz isso. Sim, mas também os cachorrinhos comem das migalhas da mesa de seus senhores. E hoje a palavra que nós vamos analisar é essa palavra, a mesa, que acho que ele nunca trabalhou com ela. Que são, e aí ele vai dizer o quê? Mesa em grego é trapeza, trapeza, né? Que acho que ele fala. É uma mesa sobre a qual a comida é colocada, é o lugar da refeição. Mas nesse contexto aí, do ambiente judaico, ele está fazendo referência ao quê? À mesa mais importante da cultura judaica, que é aquela mesa da propiciação, a mesa da presença, que ficava dentro do tabernáculo, dentro do santo do tabernáculo, dentro do templo de Jerusalém. Então, o templo era dividido em vários pátios, ou átrios, que eles chamavam. Um deles foi adicionado depois, mais para frente, na época da Herodiana, porque existiram três templos. O primeiro é aquela tradicional tenda que eles levaram, né, que as tribos carregavam. Depois vem o templo de pedra, que era o templo de Salomão. Depois ele foi destruído pela invasão assíria. No tempo de Jesus havia um templo em construção, que também foi destruído depois, mas esse templo ele explica que já foi adulterado. Naquela ocasião, existia uma planta dos vários pátios, depois tinha o Santo e o Santíssimo, que lá no Santíssimo só mesmo o sumo sacerdote que entrava, que é onde estavam as tábuas da lei. Mas ali, na frente, eles colocaram mais um pátio. Como é que o homem vai fazendo coisas para o seu interesse, né?
porque o rei eles Herodes, colocam um né? pátio para quem? Para os gentios, os estrangeiros entrarem naquele ato. E aí, dali eles não passavam. Eles criaram um pátio para aqueles que eram gentios. Por quê? Só que eles não gostavam, eles não queriam que os gentios, os estrangeiros fossem lá. Então, mas se eles proibissem, Herodes ia achar ruim. Porque Herodes tinha um vínculo, acho que a mulher a esposa do Herodes era estrangeira. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram ali um lugar para vender os animais. E naquela época tinha o sacrifício dos animais, e até o pessoal faz um pouco de confusão, ele vai explicar também, que naquela época o que se dava, o que se oferecia aos deuses era o sangue do animal. E o salário dos sacerdotes era a carne. Eles levavam e comiam, e aquilo alimentava a família deles e tudo. Então, quem era mais pobrezinho, ou também quem tinha menos pecado, tinha essas duas questões, dava uma pombinha. E os que tinham mais dinheiro ou mais pecados, davam um cordeiro. Aí, e aquilo ficava vendendo ali naquele local, naquele átrio que seria para os gentios e estrangeiros. Mas aí eles ocupavam com aquilo ali meio para diminuir um pouco a presença, não aparecer muito a O presença. espaço ficava pequeno, né? É, Para acolher os gentios, porque eles encheram de barraca. A intenção, na realidade, era essa, né? E aí ele fala da encenação profética de Jesus, né? Usada na época para demonstrar a cor e vivacidade, né? Para o ensino que ele queria fazer, né? quando Quando a ele gente vê Jesus derrubando, né, as barracas e soltando os bichinhos, era para fazer ficar evidente ali que o entendimento de que aquele espaço, né? E quando ele faz esse escândalo todo, todo mundo para e olha para ele, né? Como diz Isaías lá. Aí ele vai no ditado de Isaías, né? A casa do meu pai será uma casa erguida para todas as nações. Então, naquela época, Jesus já fez isso para mostrar, né? E eu achei muito interessante essa encenação profética, né? De fazer assim com bastante ênfase, né? Para que realmente o ensinamento ficasse ali, né? É Bem porque, claro para as às vezes, pessoas. né, quando tá todo mundo muito perdido, fazendo, né, igual você tá num ambiente, todo mundo, de repente alguém pega e dá um grito, né, fala assim, ô, gente, parou! Aí, aquilo choca as pessoas, peraí, tem um negócio diferente aqui, aí parece que traz as pessoas à razão, ou pelo menos lembra, né? Eu Sim. gostei até que ele mencionou Chico, né? Que estava com um grupo de espíritas conversando, né? E a conversação foi tomando uma dimensão que o Chico começou a achar ali que não estava agradável, né? Porque começaram a questionar, né? A estabelecer julgamento em relação às pessoas. Aí o Chico se posicionou e falou alto, E né? bateu na mesa, né? Bateu na mesa e falou, né? Os espíritos estão desencarnando o mal. E aí todo mundo levou susto, né? Mas pagou-se a conversação em torno do comportamento alheio. E no livro Jesus no Lar, que ele até vai trabalhar aqui com 2 capítulos, nos primeiros capítulos, o começo do capítulo fala exatamente isso, que quando nesse dia onde o pessoal estava lá conversando, que já não estava tão edificante, Jesus, para mudar o rumo da conversa, é que ele começa o evangelho no lar, que ele começa a chamar a atenção. Então, a gente tem que ter esse papel de estar atento para, pelo menos, né? Nós somos muito omissos, às vezes, em relação a isso. A gente acaba ou entrando na conversa, ou ficando quieto, não participa, mas também não toma uma atitude para não ser antipático. Porque realmente, hoje, e a Emmanuel fala, né? É muito difícil que depois de 15 minutos de conversação, no nível de evolução que nós nos encontramos, que a conversa seja edificante. Então, é melhor você ficar 15 minutos só em cada lugar e trocar. E trocando os E lugares, né? trocar Que de a gente lugar. escorrega, né? É. E ali naquele momento Jesus já estava condenando o quê? A xenofobia, né? Na medida que ele cita Isaías, né? Quando ele fala a casa do meu pai
será uma casa erguida para todas as nações. Então é É, muito bonito nisso, né? e você vê que ali no templo tinha toda essa separação. Tinha o pátio dos estrangeiros, depois tinha o pátio dos judeus, depois dos varões ou dos homens judeus, depois vinha o pátio do santo, onde só entravam os sacerdotes, e depois dos sacerdotes só um podia entrar, tinha um véu, e nesse véu, depois desse véu é que tinha o santo dos santos, ou o santíssimo que eles chamam, né? Que é a parte mais santa, onde está, onde só esse sumo sacerdote entra. E aí, no santo, não no santíssimo, tem uma mesa, Mesmo. que ele chama, que ele fala que tem 4 pés, é, que é a mesa de presença ou de propiciação, que era retangular e ela ficava lá dentro do santo. E no santo tinha aquele mobiliário, né? Acho que até deve ter hoje, até hoje deve ser, não sei. Tinha lá o quê? Um incenso, um altar com os incensos, tinha a menorá, o castiçal, que é aquele castiçal com as 7 hastes, e, tem um lugar, ela ficava soltando uma fumacinha, simbolizando a oração. Achei bonito ele falar, a oração é como se nós fôssemos um incenso aceso, que a gente emana perfume, vibração, e essa fumaça é uma nossa, ele representa a nossa verticalização. Achei legal, não lembrava, Eu não achei sabia. também bonito isso, quando ele. Quer dizer, é um significado até profundo, né? É. Apesar de ser um ato material, mas é lembrando E da se nossa você faz necessidade de pensando se nisso, verticalizar, né? te ajuda dentro de uma concentração. Tudo isso ajuda a pessoa a se concentrar numa oração mais sincera, né? Esse ambiente, você criar um ambiente acolhedor, agradável. E aí, ficava assim, tinha a mesa, na frente da mesa a menorá, e aí nessa mesa eram colocadas 2 pilhas de pão ázimo, que é igual um biscoitão, um grande biscoito, que era feito sem fermento. E em cada pilha de pão tinha 6 pães e representava as 12 tribos de Israel. Então havia aquele tabernáculo original, que era a tenda, né? O, o templo, o segundo templo, o primeiro templo e o segundo templo. O segundo templo também foi destruído, né? E hoje em dia o que tem lá é só o que eles chamam de Domo da Rocha, que é bonito, ele tem uma cúpula de ouro, no local onde era o templo, tem uma coisa que é uma mesquita do islamismo. E a base do templo é o muro de arrimo do templo, que está lá, que é hoje o Muro das Lamentações, onde as pessoas oram, onde elas se emocionam, né? Ele explica também que dentro do Santíssimo tinha a Arca da Aliança, que é um baú, em cima da arca 2 querubins, e dentro delas as tábuas da lei dos 10 mandamentos. E todo sábado, os sacerdotes ficavam no santo, trocavam os pães, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, fazia limpeza, e esse pão vinha de onde? De uma aldeia onde viveu o rei Davi, que que chamava o quê? Bethlehem, que é Bethlehem, que chama, né? Que é Belém, que significa a casa do pão, a vila do pão. Interessante, A né? fila do pão também. Aí eles trocavam, limpavam, trocavam o azeite da menorá, trocavam os pães, os incensos, via estava tudo certinho ali. Então, aqui hoje nós vamos entender, através do versículo de hoje, não é? O pão e as migalhas. Que significa o pão e aquelas migalhas que jogava para os coisas. E aí ele vai em Êxodo 16, 4, 16, versículo 4 e 5. Entendeu? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover dos céus maná, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. E aí é Moisés, né, falando, né, com o Senhor, né, que é o maná que viria do céu, né, é como
a chuva, né? E trazendo o alimento que eles iam fazer, né? Cada dia, dentro da necessidade própria, né? É porque E o povo aí até começou a reclamar. O povo começou a reclamar que não tinha pão, que estavam passando fome. Poxa, você tirou a gente lá, Moisés da como um grande escuridão, né? líder. Agora você imaginou, né? É o que ele fala. São 12 tribos, é muita gente, era muita confusão, um povo bruto. Como que se organizava aquilo? Ele tinha que ser muito rigoroso, muito enérgico mesmo. Então ele estava ali com aquelas 12 tribos, peregrinando no deserto, e aí fome. Aí o pessoal falou, poxa, lá pelo menos no Egito eu era escravo, mas eu A tinha que gente comer. tinha que comer, né? Tinha comida, vale, mal e porcamente se comia aqui, que você trouxe a gente aqui para passar fome. Aí ele vai falar com Deus. E aí Deus começa a mandar o quê? O maná, mas era um maná diário. E ninguém podia guardar. Tem até nesses filmes que eles fazem, tinha uma série que eu já assisti, uma série na Record, tem umas séries bíblicas, que eles mostram que um deles pega e guarda o maná, e aí dá um monte de bicho, dá uma confusão, dá um monte de praga, a praga espalha pela aldeia toda. Então, quer dizer, era para comer, ele ia mandar, de 6 em 6 dias ele mandava, e você tinha que fazer, e aí não era, Da- ele mandava Daí a pão, né? 6 dias ia mandar de novo, né? Daí Mas só podiam fazer aquela porção diária, né? é. E aí eu Só achei. pegue o necessário para o pão da semana. Eu fico pensando já naquela época, né? O quanto que a mensagem cristã nos ensinava, né? Que a gente só precisa do necessário, né? E o homem nessa, não sei se seria só instinto de conservação, mas eu acho que já é o egoísmo, né, Ah, predominando, com medo de faltar. Ou seja, o medo de faltar é a descrença que a gente tem em Deus, porque se Moisés tinha tido essa conversa com Deus e ele falou que enviaria, eles, né, ele foi claro, não teve confusão assim nenhuma. Então ele deixou a mensagem dele, ó, vou mandar, mas vocês só usem aquilo que for preciso, que daqui a 6 dias vai chover de novo e eu torno a mandar. é porque, na realidade, é o pão espiritual, é o que ele fala, que o que a farinha, a semente de trigo, de qualquer semente que você planta, ela vem de baixo para cima, do chão para o alto. É o movimento do grão, que é a matéria-prima o quê? Para fazer farinha, para fazer pão, mas é o pão o quê? Material. Mas aquele maná, ele vinha de cima para baixo. Então, ele representa o pão espiritual. Essa semana tem engraçado que o idoso veio falar comigo que morreu alguém rico lá da cidade dele. Falou, imagina, um homem rico morreu. Não sei o quê. Falei para você, Deus não está querendo saber se você é rico, se você é pobre, se você tem, se você não tem, não. Ele está lá, não está se preocupando com isso, não. Na hora que ele chama, tem que ir mesmo. Então, a gente achar que uma pessoa que tem muita coisa, muito dinheiro, muito pelo contrário, né? Vai ficar mais apegado, vai ficar mais difícil dele desencarnar de fato, vai ficar ali agarrado, né? Tomara que não, né? Também tem uma época que é rico que vai ficar. Mas a gente tem essa ideia, né, que quando você vai, que as coisas, esse maná físico, material, vai nos salvar de alguma coisa. E o interessante é a gente lembrar aqui que o maná, ele veio do céu nesse movimento inverso, né, do trigo, enquanto plantado, né, que seria para abastecer o nosso físico, mas o maná, ele vem para todos, né? Vem para Todos todos, mas para todos teriam a fazerem o oportunidade quê? do pão. Processar, trabalhar, metabolizar, preparar, fabricar, sovar, assar, e depois partir, né? E depois compartilhar. A gente tem que entender isso. Da mesma maneira que o pão físico sofre todos esses processos, o pão espiritual também, né? E são porções diversas, né? Ora são palestras que eu oro, ora é o livro que eu leio, é a música que eu canto, é a conversa, mas também é a circunstância que eu vivo ali todo dia que me dá essas oportunidades, né, de distribuir esse maná
que chega para mim, eu faço esse processo todo de transformação, mas eu também preciso passar adiante, E né? transformar ele Em nesse alimento. alimento espiritual. Então, Deus fornece o quê? O maná. Mas quem tem que fazer o pão são os homens. Aí ele vai explicar que antes de Deus ter antes de Moisés ter uma conversa com Deus, especial com Deus, acontece um momento muito simbólico que vai justificar a presença da mesa dos santos lá dentro do tabernáculo. Então, ele foi no pé do monte, com 70 anciãos da cultura judaica. Eles vão ali, aí Moisés e seu irmão Arão, que aí é onde surge a questão dos 72. São 70 anciões, mais Arão e mais Moisés, 72 sacerdotes. Eles sentam em volta de uma mesa, comem e bebem. Fazem uma refeição juntos, que é chamada a tal da refeição, a refeição da aliança. Ou seja, para provar, para mostrar para Deus ali naquele momento que eles receberam o maná, que eles fizeram o pão e que aí eles estão comendo diante de Deus aquela refeição. É uma simbologia de comer na presença de Deus. Ó, é como dizendo, eu fui obediente, fiz o pão, como o senhor falou, e vieram comer na sua presença. E aí ele fala também nas 4 posições possíveis dos servos, que a pé das mesas são 4 pés que representam a multidão, o discípulo, o apóstolo e o mestre. E é uma mesa, são mesas baixinhas. A gente vê até a própria mesa onde Jesus sentava na casa de Pedro, não eram mesas altas. Por que será que essas mesas ficaram altas? Eu pensei nisso também. Por que que a gente... Não É estavam no orgulho chão, também, né? né? Ele tinha que ser Aí baixo, tem que porque a ser tradição cadeira, eles porque sentavam no chão, né? ele Aí sentava em foram almofadas surgindo no as chão. cadeiras depois, que eu não sei porquê, É uma e coisa a aí se as mesas pesquisar, foram né? Eu pensei levantadas, nisso né? agora. E a mesa baixinha, é gostoso sentar. Os japoneses, né, chineses, acho que ainda mantém essa tradição oriental, é de Tradição, ver a né? mesa baixinha, né? Eu tinha uma mesa aqui bem grandinha, assim, que era até da minha irmã. E agora estava na casa da minha mãe, mas agora nem existe mais. Né? Que era bem legal, as crianças adoravam. A gente sentava e fazia lição, e às vezes até fazia refeição ali, é bem legal. Você se sente assim mais, acho que você se sente mais próximo, sabe? É uma mesa bem legal. E mostrando também, né, que o mundo regenerado vai ser justamente isso, quando a gente, né, banquetear com Deus, dividindo a mesma mesa. Já era esse ato deles lá antes de Moisés subir ao Monte Sinai, né, com os sacerdotes, já era mostrando essa participar do banquete divino na refeição da aliança, é mostrando que o mundo de regeneração, quando a gente conseguir banquetear, né, com Deus, na mesa, dividindo, é isso, um novo mundo surgindo aí para nós, né? E aí ele vai para Êxodo 24:11. Porém, eles viram a Deus, comeram e beberam, né? Que é o que tá falando, que você falou aí, do banquete divino Ele fala também da acácia. Ele sabe que eu tenho uma acácia aqui. Eu não sei se é a mesma acácia, mas ela é bem assim. Ela é bonita, forte, que ele fala que entrando do lado direito do tabernáculo havia a mesa com os 12 pães e a menorá. E essa mesa tinha que ser feita da madeira da acácia, porque ela representa o temperamento judeu da antiguidade. Tem rigidez, solidez, a textura que permite a sustentação do templo, porque todo ele é feito de tabernáculo, e a durabilidade. Porém, como ela é uma planta do deserto, ela tem muitos espinhos, que representam o quê? O temperamento difícil dos judeus da época. Eu tenho uma acácia aqui, aliás, tenho duas. E aí ela tem, o caule dela é verde, mas ela tem uma ferrugem roxa, ferrugem, igual ferrugem, cor de ferrugem mesmo, um pozinho. E só quando você tira ele, você esfrega, você vê o caule verde, mas ela é toda, aí ela fica. Aí as folhinhas, tem umas folhinhas bem miudinhas, verdinhas, tem pompom, a minha tem pompom amarelo. Não sei se é a mesma acácia, mas assim,
E ela tem espinho também, tem muito espinho. Você se machuca bem com ela, assim. E eu tentei tirar uma muda dela, ficou mais espinhuda ainda. Então, essa representação dessa mesa de você estar tentando se conectar com Deus, mas através do quê? Sempre dos homens, né? Dessa confraternização na mesa. Isso é muito importante. Minha mãe, por exemplo, na mesa ela não permitia nenhum tipo de conversa atravessada, nenhum tipo de discussão. Ela sempre falava, se você não pode falar algo, se você não está pronto, não está querendo falar nada, fica em silêncio que é melhor. Eu tinha uma mãe de uma amiga minha que era mais grosseira. Ela falou assim, ó, come e cala-te. Era o nome do prato. Eu perguntava o nome do... Como é que chama esse prato? Come e cala-te. Era o nome. Olha. E aí, né, ele fala em Mateus 6,11, né? O pão nosso diário dá-nos hoje. O que que seria o pão, né? O maná. E João, ele torna a mencionar, né? Eu sou o pão da vida. Então, Jesus, levantando os olhos e observando que numerosa turba vinha até ele, diz a Filipe: Onde compraremos pães para eles comerem? Olha aí o compraremos, né? Aí é o que ele fala, é o momento que o médico questiona o residente. Tá, o povo está com fome. Nós vamos comprar algum pão? Que pão é esse? É o pão material? É o pão espiritual? O espiritual não tem como comprar. Você pode comprar, é o que ele fala, você pode comprar um livro na internet, mas aí ele não é o pão. É só um pedaço de Na papel realidade, escrito. assim, a gente não pede o pão, né? A gente pede o quê? O maná de cada dia. O que que seria o maná de cada dia? As circunstâncias, as condições, as pessoas, as palavras que eu devo transformar em alimento espiritual com meu esforço de assimilação, de compreensão e de entendimento. É aquela coisa, né? A oportunidade de encontrar serviço. Em todo tempo, eu posso pegar esse maná que eu recebo da divindade, né? E através da assimilação, da compreensão, do entendimento, transformar em alimento. Esse alimento espiritual para nós e para os outros. É porque a gente só quer facilidade. Você quer ficar pedindo para Deus que não te dê nenhum problema, que não te dê nenhuma situação difícil, que... E aí você acha, as pessoas às vezes acham porque elas têm uma vida religiosa, que elas têm uma proteção, não, Deus está me guardando, Deus não vai deixar nada acontecer comigo, mas não é assim simples assim. É preciso que a gente faça a nossa parte. Aí ele fala até que tem dia que nós até estudamos a oração intercessória, né? Que tem dia que você está mais para baixo, que você não está conseguindo. Aí você pede para uma pessoa orar para você. Então, esse benefício que vem do outro vai te trazer realmente algum vigor espiritual, uma força para você continuar caminhando. Mas não é obra sua, é obra do outro. Ele rezou por mim. Então, é migalha. Então, a gente fala assim muito, né? Ah, a minha mãe, nós tínhamos em casa uma tia que era muito fervorosa, muito religiosa, aí todo mundo pedia para ela rezar. E aí, quando ela morreu, ficou tudo meio desamparado. E agora, para quem que nós vamos pedir? Mas não é, cada um tem que fazer a sua parte. Ela pode até pedir, mas você vai receber o quê? Só a migalha dela. Porque, na realidade, e quando você chegar no plano espiritual, ninguém vai te perguntar quem foi sua mãe, quem foi seu pai, quem foi. Não, isso é a sua consciência, que você vai estar de frente com a sua consciência para dizer para você, ó, você fez, você não fez, o que você vai fazer agora? E o bom é que a gente sempre tem muitas oportunidades, né? Existe a questão da lei da lei da reencarnação, que para nós é mais que a gente possa fazer enquanto está a caminho, né? Encontrar as circunstâncias para mim que sejam matéria-prima, né? Onde eu devo transformar essa matéria-prima que eu recebo, sempre nutriente e espiritual, a ser consumido. E aí é o que vai dando força, gente, né, para continuar peregrinando no deserto, né? E a partir disso tudo, a gente conseguir partilhar
e dividir. Dividir o maná que a gente recebe aí o tempo todo, né? Ele vai em Lucas 22:14, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E aí, lembrando que, né, a Santa Ceia, o jantar da Páscoa, reproduziram ali a situação vivida no Monte Sinai, lá em Êxodo, né? Aquela mesa que Jesus sentou com os 12, reprodução da mesa da proposição das 12 tribos, né? E Jesus ali naquele momento estava representando Deus. E aí ele fala em Mateus 26:26, então enquanto comiam, perdão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comem, isto é o meu corpo. Aqui é interessante lembrar, porque Jesus, na realidade, ele é o pão. Assim como nós, na medida que a gente assimilar integralmente, também vamos nos transformar em pão. Hoje a gente ainda não tem essa condição, porque a gente não conseguiu assimilar, né? A gente se assimila a mensagem parcialmente, mas o Jesus, a vida dele foi pão. Então, o tempo todo ele está, é esse maná divino, porque a vida dele era o quê? Era isso, era a dedicação absoluta, né? Então, o pão ali significando o quê? O fruto do esforço psíquico, do nosso esforço psíquico, é o maná que Deus deu para Israel, assim como deu para nós também. E Jesus fez isso, ele conseguiu partilhar isso com todos, que é a nossa missão também. A gente tem que chegar num ponto de conseguir ser pão para as pessoas, É né? porque é interessante, porque no Lucas também, no versículo 15, ele vai dizer, ó, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. E eu acho que é isso que a gente tem tido oportunidade de aprender em questão ao sofrimento, que a gente tem essa ideia de sofrimento, de coisa. Sofrer não é o sofrimento em si, mas é passar por alguma coisa, é passar por um processo, que é o processo desse pão. Isso tudo é sofrimento. E às vezes é incômodo, sim, sempre é, porque você tem que deixar velhas ideias, você tem que se renovar, ressignificar muitas coisas, e deixar de repetir, e em vez de repetir, redimir e continuar, mudar. Porque não adianta, eu me lembro que logo que chegou o computador, eu lembro muito disso. As pessoas, às vezes, que não estavam acostumadas, que ainda não tinham ideia do que era, às vezes fazia uma coisa, dava errado, aí fazia a mesma coisa. O sistema, o computador, ele faz um cálculo lá que não está errado. Então, se deu errado o final, é porque você fez alguma coisa errada. Mas não, aí a pessoa ficava repetindo, não adianta você fazer isso de novo. Se não deu certo, é que tem alguma coisa que você está fazendo errado. É igual o banco, dificilmente o banco erra. Você tem que descobrir o que você fez que deu errado. Porque o sistema em si é uma matemática. Aí você fica teimando em fazer a mesma coisa. Então, isso somos nós, às vezes, cometendo os mesmos erros e querendo resultados diferentes. Isso não existe. Então, olha como é que Jesus fala. Ansiosamente, ele desejou ansiosamente antes de sofrer. E aí é por isso até que ele volta depois, porque os discípulos se sentem, quando ele parte, ele é crucificado, eles se sentem desamparados. E aí Jesus tem que voltar para quê? Para mostrar para eles que eles têm condição, sim, de seguir, de continuar. Reafirmando, né, que ele está aqui conosco até o final dos Até o tempos, né? final dos tempos. Fazendo o papel dele de pão divino, nos abastecendo aí dos ensinamentos, É, de tudo que a gente precisa para viver uma vida plena, humana. e aí E aí ele vai para o livro, mas né? os discípulos também só vão entender essa espiritualidade, esse resultado, que é o resultado do esforço psíquico deles, que tem que ser partilhada com os cachorrinhos, mas na Santa Ceia eles ainda não tinham entendido, só depois da crucificação que eles puderam começar a entender.
E a gente acho que não entendeu até hoje. E até hoje a gente continua sem entender essa passagem da mulher, né? É, Porque a gente ainda fica colocando obstáculos para ajudar. Jesus mostrou que não existe obstáculo, que o grande caminho é o quê? É você observar a necessidade. Se tem a necessidade, vá e ajude. é. E aí ele vai lá no livro Jesus no Lar, capítulo 2, a Escola das Almas, quando ele fala para, né, que o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então, nosso maior templo é o quê? O nosso lar, onde a gente pouco a pouco vai conseguindo, né? É a primeira escola de distribuição do maná divino, né? É o Porque grande templo, né? Que nesse nós não sentimento da entendemos. maternidade, da paternidade, realmente a gente vai conseguindo, né, distribuir essas migalhas de amor que a gente tem. Porque são migalhas ainda, né, Rita? Ah, Na com realidade, certeza. são. Então, fala, ó, há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Então, esse banquete divino, né, é, é a casa de Pedro na Galiléia, o evangelho vivo. A sinagoga, na realidade, eram as escolas de almas, né? Mas é como se ele dissesse para Pedro, né? Pedro, você não precisa do sinédrio, do tempo, para entender as verdades divinas, porque o seu lar é uma escola muito mais suntuosa que o sinédrio e um templo melhor do que o de Jerusalém. Olha que coisa linda, né? E é interessante porque nesse livro, Jesus no Lar, eu gosto muito dele, trabalho até com as crianças, para as crianças possam entender que o culto do Evangelho no lar é um momento muito importante dentro do lar, porque é um momento que a espiritualidade está presente, que você faz uma leitura, que você consegue resolver algumas questões, e também a mesa da refeição também é muito interessante, porque ele dá um exemplo legal aqui, ele não leu, mas Jesus sempre no Jesus no Lar, ele pega o quê? Você, é, ele pega uma passagem que você conheça, uma coisa que você conhece. Então, no caso, ele fala com a hora das lentilhas, que ele está falando, isso ele fala para a sogra de Pedro, né? Porque a sogra vai falar com ele, que é difícil, que, que a gente inicia a tarefa bem, mas que depois tem a colheita de espinhos, que é promessa e paz, compreensão, entretanto, sujos de sabores. Como é que é? E aí ele fala para ela das lentilhas. Você serve lentilha na sua casa? Você faz a lentilha? Que é uma coisa que ela sabia fazer, ela era uma dona de casa. E aí ele fala: o que você faz com as lentilhas ruins? Ah, você serve cru? Não, você vai cozinhar. E as que são ruins, que não cozinha de jeito não é, essa eu tenho que jogar fora, joga no monturo. Então, tudo isso ele vai usando como uma metáfora para ela entender a importância do que acontece ali naquela refeição. E engraçado que, não sei, em algum momento aqui ele citou a questão do nhoque, e o nhoque é uma comida tradicional na minha família, desde a minha mãe. Nós fazíamos o nhoque. Minha mãe fazia massa, aí a gente comia cru, ela achava ruim que a gente comia cru antes de cozinhar, sabe? Ela enrolava, um cortava, o outro botava na bandeja, a gente cozinhava. E eu faço hoje, ontem eu fiz com meus netos. Eu, eles ficam aqui de tarde, aí nós fomos, fizemos a massa juntos, eles filmaram, a gente cozinhando, hoje já está mais velho, eu já posso deixar eles até cozinhar com supervisão, é lógico. E aí, depois eles filmaram a gente comendo na mesa. Então, é uma preparação. Então, toda a família tem que ter alguma coisa assim, algo que você possa fazer junto. Não precisa ser uma comida necessariamente, mas esse momento que você se confraterniza, e nesse momento surgem, às vezes, algumas questões para serem resolvidas, mas dentro de um diálogo e não de uma discussão, né? Esse banquete festivo, né, na realidade tem que ser, né, essa refeição da aliança. Ele ainda fala, né, que a nossa refeição em família deve ser um ato litúrgico,
Mas não é ler um trechinho do Evangelho e fazer uma prece, não. É um momento de conversar, de sentimento, de fé, de gratidão, né? De compartilhar palavras e silêncios também. É o Isso é que você interessante. falou, porque às vezes é importante a gente conversar, mas quando o assunto começa a versar para a crítica, para para maledicência, né? A gente deve lembrar do Chico, né? De jeito nenhum. O momento é para fazer essa integração mesmo familiar, de cooperação, de entendimento, de fraternidade, né? Porque quando ele fala das Hoje, por lentilhas, exemplo, ele chama atenção muito da questão das famílias para a questão do WhatsApp, né? Que é uma comunicação é, impessoal. E eu gosto muito de conversar com as pessoas olhando nos olhos. Eu acho que hum, não tem nada mais positivo para os relacionamentos de que você ser capaz de conversar com o outro olhando para ele. Porque aí realmente a gente vai descortinando emoções que às vezes estão escondidas e que podem trazer benefício para a gente, né? Tendo um entendimento maior e uma compreensão maior em relação a que o outro pensa, o que ele está sentindo em determinado momento, né? E o WhatsApp lá é impessoal. Você pode botar uma carinha feliz lá e falar, tá tudo bem, quando na realidade você às vezes está precisando de uma palavra, de uma prece, de um ato de compreensão e de entendimento. é o grande problema de pessoas que têm televisão no quarto, que às vezes a pessoa pega e vai para o quarto comer, e aí, em vez de ficar na mesa. Mas hoje em dia também nem dentro da televisão, porque tem o celular que vai para todos os lados, o tablet, a pessoa acaba se distanciando da mesma forma. Mas a refeição, pelo menos duas refeições, um almoço e uma janta, tem que ser feita à mesa, com todo mundo ali. Não cada um com um canto comendo, né? Com uma bandejinha na mão, com sanduíches. Além de tudo, que quando você faz essas refeições isoladas, de cada um, geralmente não são coisas muito saudáveis, né? O almoço, o jantar é feito uma coisa mais, uma proposta mais. Mas quando você faz um lanche, alguma coisa assim, já é uma coisa que não é tão saudável. E acontece muito, a gente sabe o que a gente faz também, então é complicado. Porque no final do capítulo. Infelizmente acontece muito mais do que a gente E aí ele fala que na questão das lentilhas, ele fala assim: ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Olha aqui. Quer dizer, a luta comum, quer dizer, quer dizer, tá cozinhando, né? Fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Olha como é que é grave. Esse capítulo termina assim, doído. é. Que tipo de lentilha que você é, né? Você é dura, você cozinhou, você aceitou o fogo, cozinhou, ficou molinha, você está dura ainda. E agora ele vai para o capítulo 1, né, do mesmo livro, quando que chama-se, perdão, o culto cristão no lar. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. Olha que lindo, gente. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Então, na conversação é o som que você está emitindo ali, né? E no pensamento é o silêncio que às vezes é necessário. Então, é sempre o equilíbrio, né? Entre o conversar e o silenciar. E para que você consiga realmente equilibrar-se para deixar esse maná espiritual. Porque o que acontece demais com a gente é que às vezes a gente faz um barulho excessivo e um silêncio gelado. Então, é essa harmonia, esse equilíbrio que tem que existir entre a conversação e o silêncio.
Eu acho que essa que é a nossa grande dificuldade, saber a hora de falar, saber a hora de calar, o que falar, e quando está calado, o que pensar. Olha como é que é muito complicado isso. Porque às vezes você está calado, mas está calado só aqui, né? A mente está, sei lá, pensando o quê? Tem aquela E, passagem do Divaldo, né? Que ele, a prefeitura explica para ele que eles vão no lugar ver uma pessoa e que ele tem que respeitar, ficar em silêncio para não agredir a mente do outro e tal. Quando ele chega lá no lugar, ele não fala nada, mas ele fica pensando. Aí ela dá bronca nele, assim, eu falei silêncio, mas incluía silêncio mental, não era só o silêncio verbal. e a E nossa obrigação, enquanto espíritos reencarnados, qual que é? É partilhar o pão, esse pão que a gente já recebe, com aqueles que não sabem fazer pão. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. O que a gente recebe mesmo, de dom da vida é para ser distribuído. mesmo porque mesmo que esteja fazendo um pãozinho murcho, um pãozinho É, meia boca, né? mas Porque nosso pão não é o melhor pão do é mundo, a sua mas migalha é de a sua amor. migalha de Ela amor, né? tem ela tem que sair, né? Então, é a história do nhoque que você falou, né? Quando a mãe sabe fazer um prato, né? Olha a escola do lar, né? Qual que é o prazer? Não, a gente conta, mãe, qual que é a melhor coisa do mundo? Quando você faz uma refeição gostosa e as pessoas que estão ali com você partilham, né? E mais do que isso, é quando você recebe a notícia que um filho fez uma coisa no bem, quando ele desempenhou um papel assim dentro da sociedade, colaborando com a sociedade, e que você vê assim que tá dando bons frutos, né? Então é uma alegria, um contentamento que existe que a gente realmente E assim ontem foi foge, né? interessante. Ontem foi interessante porque na hora que eu estava fazendo, eu comprei uma batata, chama batata Asterix, que é a própria para fazer nhoque, que ela é mais durinha, mais sequinha. E na hora de, acho que não sei se eu fiquei com dúvida, ela é dura, ela é mais dura para espremer, na hora que espreme, né? E aí e eles espremendo, estavam com dificuldade, aí eu consegui espremer, a vovó tá forte, não sei o que, eles ficaram brincando comigo. E eu achei que não ia dar certo, porque eu falei, nossa, essa batata tá dura demais. Mas não sei, mas ficou uma massa maravilhosa. Assim, ela é bem sequinha mesmo, ela é muito batata, ela é a melhor batata para fazer. Aí na hora eu brincando, conversando com eles, eu falei assim, ó, esse prato aqui foi que eu já fiz com eles quando eles tinham uns 4 ou 5 anos de idade, um deles nem lembra bem, o outro ainda lembrou bem. E aí depois acabaram recordando, que eu tenho até filme deles fazendo quando eles eram menores. Aí aí eu falei assim, ó, esse prato aqui foi a minha mãe que me ensinou. E aí ele falou assim, aí um dia eu vou dizer que foi a minha avó que me ensinou. Quer dizer, que aprendeu. Ou pelo menos ficou com vontade de um dia fazer para os filhos ou para alguém em casa. Ela falou, a minha avó que me ensinou a fazer isso. E a gente tem aqui uma caixa de boas lembranças, que eu ponho um monte de, que eu pus um monte, fiz uma decopagem com um monte de fotos da família e tal. E dentro tem fotografias, tem a história, tem a árvore genealógica. E aí a gente põe também as receitas de família. Tem da minha sogra, tem minha, tem da minha mãe, tem um arroz doce também que se faz aqui em casa. Então, o nosso estômago, ele tem um sentimento, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar manter isso, porque é a história. Porque a gente lembra, todo mundo tem ideia. Meu marido depois me fala assim, tem um brócolis que minha avó fazia, que só ela fazia igual. Você pode fazer do melhor jeito possível, nunca vai ser o brócolis da vovó, entendeu? Nunca vai ser o arroz doce da minha mãe, nunca vai ser o nhoque que minha mãe fazia, vai ser algo parecido. Mas para eles, que eu estou fazendo agora, vai ter esse sabor. É esse, é essa comunhão que eu acho que é legal a gente fazer, tentar fazer, né, dentro do processo familiar. Quando existe o compartilhar, né, fica também uma memória afetiva muito boa. Aquela fica sempre um pouco de perfume a quem oferece rosas, né? É. E aí ele continua, ó, o Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão.
que é isso? É a experiência difícil que você vivenciou e transformou. Porque o tempo todo a gente está o quê? Recebendo, né? Deus o tempo todo envia para nós o quê? A luz. Então, o que a gente vai fazer com isso, né? Se a claridade e a expansão dos raios que a constituem, se a claridade e a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. E o grão, o que são? As migalhas, né? E a gente vai entender o versículo, que o pouco que a gente tem a possibilidade, né, de distribuir. O E ter humildade, evangelho, e se você ainda não faz o pão, que você tenha humildade para receber as migalhas, que é o que a mulher também está a mulher representando. A fez. humildade dela de pedir essas migalhas. Ela reconheceu que ela tinha uma incapacidade de ajudar a filha, e aí o que ela fez? Ela se colocou na posição de receber. Porque até para a gente receber ajuda, a gente precisa se colocar na posição de receber essa ajuda. O evangelho não foi iniciado sobre uma multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então, quer dizer, a mensagem cristã ela começou aqui, nas circunstâncias mais simples. Às vezes, a gente precisa de circunstâncias mais difíceis, achando que as coisas precisam ser mais complexas, e na realidade não são. É na simplicidade que a gente começa, né, a ser capaz de lançar, né, esse maná que a gente recebe. Não É precisa isso, de muita coisa, é praticamente de simplicidade. verdade. Eu escolhi uma poesia do Cassimiro Cunha, que é o pão. O título da poesia é o pão. Achei muito legal. Em casa chega um momento destinado à refeição. Raro aquele que recorda a história de luz do pão. Quase sempre vem de longe, das zonas do campo em flor, oferecer-se à criatura em nome do Pai de amor. Foi semente sepultada na terra ferida e escura, ressuscitando em seguida nas belezas da verdura. Suportou lutas amargas, noites ásperas, sombrias, recebendo chuva e sol, tempestades, ventanias. Adornou-se em primavera, risonha, sublime eleita, e entregou-se alegremente ao segador na colheita. Padeceu processos vários, viveu peregrinações, desde a ceifa rude e longa ao prato das refeições. Conforme reconhecemos, esse pão quase sem nome é dádiva do Criador, que vem mitigar a fome. Mensageiro humilde e santo, de carinho e de bondade, é o laço entre a providência e a nossa necessidade. O amor e a abnegação resume-lhe a bela história. O espírito de serviço é a vida de sua glória. Coração que sofre amando, na fé sublime sem jaça, vai ser pão na mesa augusta dos bens da divina graça. É uma semana de muita paz aí Muita para paz para você. todos. Vamos continuar com nossas situações trabalhosas, né, passando por elas sem sofrer. Jesus nos ampare, né? Até a semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço.